Observem aqui, não tem nada, e eu faço isso, e eu não sinto nada. Imaginem se eu tivesse uma ferida inflamada, com dor, e simplesmente fizesse isso. E a partir desse momento eu vou sentir algo que vai ficar por muito tempo, e aqui a gente já entende que a questão não é o que é dito ou o que vem, mas como as pessoas estão quando recebem uma informação. E o que é importante a gente saber neste momento? Que as pessoas, quando estão inflamadas, elas vão fazer o mínimo necessário. Por outro lado, quando elas não estão inflamadas, quando está tudo bem, elas vão fazer o melhor possível. O que nós precisamos pensar? Para que é que nós saímos de casa todos os dias? Qual é a finalidade que nós saímos de casa todos os dias? Nós saímos de casa todos os dias para nos realizarmos. E nós nos realizamos quando nós estamos em busca da nossa identidade. Qual é a novidade? O nosso trabalho nos dá identidade. Prestem atenção. Quando nós nos apresentamos, a primeira coisa que nós dizemos é o nosso nome. A segunda coisa que nós dizemos é o que nós fazemos, onde nós trabalhamos ou ambos. Muito bem. Então está claro para nós que nós saímos de casa em busca da nossa identidade, que nós saímos de casa para sermos felizes. É importante nesse momento que a gente entenda que nós só conseguimos ser felizes de fato se nós vamos em busca da nossa saúde mental. E a saúde mental, ela conversa com conquista e não com triunfo. Quando nós estamos buscando algo para a conquista, nós estamos em busca de algo ou alguma coisa, e não sobre algo ou sobre alguma coisa. E aí faz sentido para nós que nós estamos saindo com a finalidade de poder realizar alguma coisa. Existe algo que faça com que eu tire essa inflamação? Qual é o remédio que eu posso usar para que eu possa tirar a inflamação? Esse remédio se chama cultura organizacional. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque as pessoas estão cada vez menos preparadas. As pessoas chegam menos preparadas. Isso não é culpa das empresas, mas passa a ser responsabilidade das empresas. E como é que nós podemos, então, cuidar disso? Oferecendo, através da cultura organizacional, o que mais falta nas pessoas nesse momento, que se chama repertório. As pessoas estão com um repertório muito restrito. Já pensaram sobre a questão da intolerância? Nós dizemos assim, as pessoas estão mais intolerantes. A nossa intolerância, ela diz respeito ao nosso repertório mais restrito. Quanto mais restrito o nosso repertório, mais inflamado nós estamos, menos nós aproveitamos. E do que é então que nós vamos rechear esse repertório dessas pessoas? Do que é mais valioso a nós? Da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores, da nossa cultura organizacional. É falando sobre o que faz sentido para nós, que é o que faz com que a gente faz todos os dias, que a gente conta para as pessoas qual é a finalidade de fato que elas saem de casa todos os dias. Vejam bem, se eu saio de casa para repor talheres, para dobrar guardanapos, para abrir caixa, para fechar caixa, para cumprir com as obrigações, eu não saio de casa para me realizar. Eu saio de casa para fazer algo que se chama a tirania das pequenas soluções. Eu trabalho só na consequência. E isso é uma grande fonte de adoecimento, quando eu não entendo qual é a minha missão. Porém, se de outro lado, eu saio de casa para poder proporcionar uma experiência de felicidade ao outro, entendendo qual é a finalidade de fato para que eu estou lá, eu estou, aí sim, promovendo saúde mental. Assim, nossas atitudes, nossa forma de pensar, nossa forma de abordar, elas devem sempre serem imbuídas do nosso repertório, que diz respeito à missão, à visão, aos valores, à cultura organizacional no lugar que nós estamos. Qualquer coisa diferente disso faz com que a gente esteja perdendo tempo. Faz 25 anos que eu faço isso. E garanto para vocês, implantar cultura organizacional dá trabalho. Organizar
Dá trabalho, mas dá muito mais trabalho quando a gente não faz isso. Alguém aqui joga xadrez? Quando nós vamos iniciar um jogo de xadrez, nós olhamos para o tabuleiro e nós, naquele momento, antes de mexer a primeira peça, precisamos ter definida qual é a estratégia de jogo que eu vou usar. O objetivo, todo mundo sabe, é capturar o rei, mas eu preciso definir como é que eu vou capturar o rei. E independente da peça desse tabuleiro que eu seja, eu tenho que seguir a mesma estratégia. Eu tenho que praticar a missão, eu tenho que buscar a visão, eu tenho que ser imbuída dos valores e aí sim da cultura organizacional. Toda vez que nós esquecemos o que é que nós estamos lá para fazer, nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo jogada e pode ser que em algum momento a gente perca o jogo. Muito bem. Se é claro que através da cultura organizacional, nós precisamos saber que não tem outra forma de atribuir a cultura organizacional que não seja através da capacitação. E nós capacitamos quando a gente conversa sobre, quando a gente reúne, quando a gente explica, quando a gente treina, quando a gente leva para cursos, quando a gente dá feedback. E aí a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a nossa cultura organizacional. Em algum momento eu fui entrevistar uma psicóloga organizacional para assumir uma vaga de gestão de pessoas. E eu perguntei a ela, por que é que você se interessou por essa vaga, pela psicologia organizacional? E ela disse assim, porque é mais fácil. E ela foi reprovada, porque fazer gestão de pessoas não é fácil. Quando nós fazemos gestão de pessoas, é como se nós fôssemos clínicos gerais. Nós apalpamos, nós observamos, nós auscultamos, mas nós não abrimos. Nós nos guiamos por dados, por informações, pela nossa percepção. A inteligência artificial, ela é espetacular. E ela é uma excelente companheira de viagem, da nossa viagem. Não tem nada, e nem terá, maior que a nossa intuição organizacional, estratégica, do que a nossa intuição humana. Toda e qualquer ferramenta nos dá suporte. A decisão deve sempre ser nossa. Muito bem. Se está claro que o remédio para a inflamação é cultura organizacional, a gente tem que saber como não consumir. E nada pode ser feito a qualquer custo, porque tudo tem um custo e nós devemos avaliá-lo. Assim, como é que nós podemos implantar cultura organizacional? O que é indiscutível, primeiramente, é a questão de processos. Não tem como discutir processo pelo seu simples conceito. Fazer algo da melhor maneira possível, no menor tempo possível, sem erros. Quando nós temos erro, quando nós, em 3 situações, não temos um processo desenhado, ou o desenho do processo está errado, ou nós não cumprimos o desenho do processo. Aí os acidentes acontecem. Não existem acidentes de paraquedas registrados antes do 100º salto. Até o 100º salto, eles são amadores. E eles seguem exatamente o que tem que ser feito. A dobra, o altímetro, a cordinha. Quando eles saltam o 100º salto, eles recebem um certificado. Parabéns, agora você é um profissional. E a partir desse momento, que a pessoa já fez tantas vezes, ela relaxa e ela deixa de cumprir algumas das etapas do processo. E é aí que o acidente acontece. Processos e pessoas. Certa vez eu terceirizei o RH de uma empresa de limpeza e ela atendia 3 hospitais. Ela tinha uma equipe de limpeza para cada hospital. E acima dela tinha uma líder, uma pessoa espetacular. E ela um dia virou para mim e falou assim, a senhora pode me chamar de louca, mas só de eu ver o jeito que a moça segura a vassoura, eu já sei se vai dar certo ou não. E a notícia que ela está dando para nós é o seguinte, quando é para ser, flui. Imaginem a seguinte situação, ontem vocês entrevistaram uma pessoa, ficaram de dar a resposta na segunda-feira para a pessoa. Vocês vão sair daqui daqui a pouco, vão ao shopping, vão almoçar, e vocês encontram a pessoa lá, mas só vocês veem, a pessoa não vê vocês. 3 alternativas. Primeira,
Deixa eu entrar nessa loja rapidinho para ela não me ver. Segunda, se ela me cumprimentar, eu cumprimento. Terceira, oi fulana, que coincidência, a gente se fala na segunda, tá bom? Alguém tem dúvida de quem é que a gente deve escolher para ocupar a vaga? Muito bem. Processos, pessoas e metas. As Olimpíadas acabaram recentemente. Eles fizeram uma pesquisa. Eles chamaram esses atletas profissionais que saltam com essa vara aqui em cima, só que eles tiraram essa vara. E eles falaram assim, salte o máximo que você conseguir. Foram lá, aferiram, guardaram a informação em sigilo, chamaram essas pessoas de novo, colocaram a guia, só que colocaram um pouco acima do que eles saltaram. E todos conseguiram saltar. É para isso que serve a meta. Para mostrar para nós que nós conseguimos fazer mais do que a gente acha que consegue fazer. As metas têm que ser claras e as metas têm que ser ditas. Nós devemos ter metas anuais, metas mensais, metas semanais, metas diárias, metas por períodos. E a gente tem que levar a menor unidade que seja entendível para quem tem que buscá-la. E assim a gente ajuda a meta a ser batida. Além de processos, pessoas, metas, nós precisamos voltar para o tabuleiro de xadrez e falar sobre planejamento. Quando a gente joga xadrez, a gente tem que se planejar. 2, 3, até 4 jogadas. Só que não adianta só ter planejamento e ficar olhando só para o nosso jogo se a gente não olhar o que está acontecendo ao redor. Então, planejar é muito importante, sem deixar de levar em consideração o que está acontecendo fora. Meta, processos, pessoas, metas, planejamento e revisão de custos. Mais do que nunca, os custos devem ser revistos, pois custos são como unhas, sempre tem um cantinho para ser cortado. Principalmente nessa franca expansão da era tecnológica, onde o que foi definido há 6 meses atrás já pode ser obsoleto agora. Uma pesquisa diz o seguinte, quando a pessoa está a menos de 25% de chegar, ou ela já percorreu 75%, é onde acontece a maioria dos acidentes. Por quê? Porque está quase lá. E a hora que a gente está quase lá, a gente relaxa, a gente quase bate a meta, a gente quase faz a venda, a gente quase consegue realizar a contratação, mas a gente perde o jogo. Muito bom. Processos, pessoas, metas, planejamento, revisão de custos e solução para os problemas. Por quê? Porque é o seguinte, não é porque nós fazemos tudo que nós temos a garantia que tudo vai dar certo ou que nada vai dar errado. E pode ser que venha uma tempestade. E aí, a gente tem que se preparar para a tempestade. É a hora que a gente vê se está tudo bem com o telhado, se o guarda-chuva está funcionando, se a capa de chuva está lá. E aí, quando nós nos preparamos para a tempestade, não quer dizer que ela não vai acontecer, mas quer dizer que a gente vai sofrer o mínimo impacto possível sobre ela. Imagine se a gente não tivesse se preparado para isso. É como a bexiga. Nós teremos problemas? Nós teremos problemas. Do tamanho de uma bexiga. E a bexiga não é desse tamanho. Aqui ela está cheia. E a hora que chega o problema para nós, nós precisamos despressurizá-lo e reduzi-lo ao tamanho que ele de fato tem. E aí fica muito mais fácil resolver o problema. Muito bem. É obrigado, cultura organizacional, é obrigado essa forma de consumir? Não é obrigado. Nós não precisamos fazer nada do que foi dito até agora. Mas nós precisamos entender por que é que a gente nega isso. Por quê? Porque uma das coisas que faz com que a gente negue implantação de cultura e de processos e tudo que foi dito, conversa com a nossa arrogância. Arrogância é mecanismo de defesa e que diz o seguinte, tudo o que eu desconheço não serve. Mais do que nunca nós precisamos combater a nossa arrogância, porque mais do que nunca nós temos coisas que nós nunca vivimos. Qual é um bom remédio para combater a arrogância? A curiosidade. Toda vez que nós nos interessamos por, que nós falamos assim, me explica melhor sobre isso. Como é que isso acontece?
E a mágica acontece porque nós nos encantamos, nós conseguimos combater a nossa arrogância. Por fim, o máximo que a gente pode fazer é a nossa parte, a gente não consegue desejar pelo todo, tem sempre dois lados, e aí a gente faz a nossa muito bem feita, sabendo que tem ciclos que se iniciam e ciclos que se encerram, sabendo que tudo que é importante é uma coisa de cada vez, regida por uma sequência de prioridades, e que não tem nada que justifique a ausência de elegância profissional. Ouçam a sua dor, ouçam a inflamação. A gente não distrai a inflamação. Ouçam, entendam e resolvam. Da série Recordar é Viver, nós saímos de casa todos os dias em busca da nossa saúde mental, que pode ser alcançada através de cultura organizacional, através de processos, pessoas, metas, planejamento, revisão de custos e solução de problemas. Muito obrigada.